Olá, sabemos que várias situações acontecem na escola e que as crianças sofrem. Isso não é de hoje, quando nós estudávamos também passávamos por algumas situações. Mas nós vamos falar agora não de como evitar que isso aconteça, mas como fortalecer seu filho para enfrentar algumas situações. E qual a importância do pai, da mãe estarem atentos às situações que ocorrem na escola para resolverem da melhor maneira. O que é importante? Sempre essa parceria. Tanto a escola quanto a família estarem atentos ao que está acontecendo e buscarem juntos a melhor solução. Tem responsabilidade de um e de outro, tem limites de um e de outro. Então vamos lá. Primeiro passo: estar atento e acolher o que seu filho traz em relação ao que acontece a ele na escola. Ouvi-lo atentamente. Saber o que está afetando e para poder entender e para poder resolver. Então, ouvir atentamente, interessadamente, o que está acontecendo. Passo 1. Passo 2. Identificar o tipo de situação ou de violência. Se é o bullying, se ele está recebendo apelidos, brincadeiras, piadinhas, se estão mexendo no material, se estão dando croque, se estão reiteradamente fazendo algum tipo de ação com ele, com o seu filho, isso é bullying. E pode ser o cyberbullying quando esses ataques são pelas redes sociais, pelos meios virtuais. Se esse ataque for por conta da cor da pele, do tipo de cabelo, da origem étnica, Se você é negro, se você é indígena, isso não é bullying, isso é racismo. Então, identificar que tipo de violência que está acontecendo é muito importante e dar nome correto à violência e o que o seu filho tenha ciência e consciência disso. Se é por questões de homofobia, se é por conta da sexualidade dele, isso é homofobia. Se é por conta do fato da sua filha estar sofrendo por conta de ser filha, por ser menina, ser mulher, e está sofrendo alguma pressão, algum ataque, isso também não pode acontecer. Então, primeiro, ouvir e acolher. Segundo, identificar o tipo de violência. Terceiro é fortalecer o seu filho ou sua filha para que esse tipo de violência não a afete tanto ou para que ela reaja a esse tipo de violência. E o tipo de reagir não é brigar, não é partir para agressão física, para luta, não é incentivar a briga. Então, é mostrar para o seu filho e para a sua filha o valor que ela tem enquanto pessoa, enquanto ser humano, independente da cor da pele, independente da orientação sexual, independente da sua origem econômica, se for um caso, uma situação de pobreza, uma situação desfavorável economicamente, seu filho não tem que ter vergonha disso. Ele tem que saber que, independente destas questões, ele tem valor, ela tem valor enquanto pessoa humana e que todo mundo merece respeito e todo mundo é digno de respeito. Então, fortalecer para que ele não sucumba, para que ele não fique abatido diante dessas violências, desses preconceitos e dessas discriminações. E esse fortalecimento acontece não só em situações pontuais trazidas pelo seu filho, mas no dia a dia. Você pode fortalecer o seu filho dizendo o valor que vocês têm enquanto família, enquanto ser humano, enquanto pessoa,
e mostrar todo o processo de conquista, de batalha, de avanço que vocês, né, vocês têm obtido, vocês e nós, enquanto população, no caso população negra, temos conquistado ao longo do tempo. Então, nós não temos que ter vergonha nenhuma da nossa origem e da nossa condição, e que a condição atual pode ser alterada com ações, situações, sem perder dignidade e sem perder valores. Então, fortalecer o seu filho, mostrar referências positivas, boas referências, ser uma representatividade positiva para o seu filho, ensinar as coisas positivas a seu respeito, a respeito da sua raça, da sua etnia, da sua origem, mostrar as conquistas. Então, esse fortalecimento vai ajudar com que ele não tenha vergonha de ser quem é e saber que as condições podem ser alteradas em termos de condições econômicas, sociais, podem ser alteradas. O que não altera? A questão étnica. Quem é negro sempre será negro, quem é indígena sempre será indígena, e que não há problema algum nisso, que ele tem que entender o valor enquanto pessoa negra, enquanto pessoa indígena. Então, isso é bastante importante. Outra coisa, além de ouvi-lo, é buscar saber desde quando acontece, com quem está envolvido, se é alguma situação com outro aluno, outros alunos, se é uma situação que acontece envolvendo o professor, algum funcionário da escola, então é necessário saber exatamente o que acontece. Esse é o passo 4. O passo 5 é importante entrar em contato com a escola, verificar na escola se eles têm ciência do que está acontecendo e quais as providências que estão sendo tomadas. Então, é importante conversar com a professora, conversar com a coordenação, com a direção da escola, dependendo da gravidade do fato e dependendo de como isso está sendo conduzido. Então, da escola é importante ouvir quais as medidas, então esse é o 6, as medidas que a escola está tomando ou vem tomando nesse caso, nessa situação ou casos parecidos com esse. A escola desenvolve projetos, tem roda de conversa, como ela acolhe o aluno que passa por essas violências, quais as ações e a comunicação com a família. Por quê? Você soube do fato pelo seu filho, mas a escola comunicou você? Te chamou para dar ciência do que estava acontecendo, chamou a família do outro aluno. Então, isso é importante saber. Quais as medidas que estão sendo tomadas. Também, o 6º, então é importante, próximo passo, saber dessas medidas que estão sendo tomadas, quais precisam de alguma outra ação da família. Tem situações que a família vai precisar fazer um boletim de ocorrência, quando for o caso de racismo, quando for o caso de homofobia, quando for caso mais graves de violência contra a mulher. Existe a legislação que fundamenta essa ação. Tem situações que só a família vai precisar fazer o boletim de ocorrência, mas na maioria das situações, tanto a família faz para se resguardar, como a escola também registra o boletim de ocorrência policial, além de tomar as outras medidas administrativas. Então, é importante saber se houve acolhimento ao seu filho, quais projetos a escola desenvolve e quais as providências que estão sendo tomadas. Outro passo, se há uma orientação de formação aos funcionários, se nas reuniões de pais são tratados esses temas, se o conselho de escola foi reunido para tratar, abordar essa temática, isso é importante. Outra questão, o próximo passo. Havendo
alguma resistência de membro da equipe escolar que não entendeu ou que acha que não é caso para essa preocupação, ou que minimiza ou desconsidera a sua preocupação, é importante buscar a diretoria de ensino da sua região, ou a secretaria municipal, ou a diretoria, no caso, escolas estaduais e escolas particulares, a Secretaria Municipal de Educação, no caso, escolas municipais, e verificar, dar ciência, apresentar o fato, o problema lá, para que eles orientem a escola para que acompanhem. Tem situações que é necessário também providências junto ao Conselho Tutelar, porque o Conselho Tutelar defende o direito da criança, do adolescente, do menor. Então, é uma parceria importante. Outra questão também é acompanhar dali para frente como estão sendo desdobrados, né? Como está sendo desdobrado o acompanhamento desse caso, dessa situação. Tem situações que vão virar apuração preliminar, um procedimento administrativo, quando envolver os servidores públicos, quando envolver adultos que seriam responsáveis pela formação do seu filho e das crianças da escola. E tem situações, além dos registros e dos depoimentos que serão tomados, serão solicitados também os registros em áudio, em vídeo, todos os registros que forem possíveis para ajudar a esclarecer. Mas o que é importante? Acolha seu filho, ouça seu filho, fortaleça seu filho. Nós não queremos colocá-lo numa redoma e deixá-lo frágil. Por quê? Na vida, ele vai precisar enfrentar esta e outras situações. Então, fortalecê-lo é um papel da família, ouvindo, orientando, sendo referência, apresentando boas referências. E na escola é um papel de formação dos profissionais para acolher e tratar essas situações, para diminuir e eliminar todo tipo de violência do espaço escola, e as providências dos órgãos centrais, órgãos superiores, é garantir a formação dos profissionais nessas temáticas que afetam a dinâmica da escola, as situações de convivência voltadas à convivência da diferença e da diversidade. Então, é um papel e uma responsabilidade de todos nós. Não acho que você está incomodando a escola ou que não vão gostar de você ir até lá para saber o que está acontecendo e para acompanhar. Tudo é uma questão do como. Se o objetivo é resolver, contribuir, eliminar com as violências, você não pode ir de maneira agressiva e violenta. A gente sabe que situações que envolvem filhos, crianças menores, tiram a gente um pouco do sério, desestabiliza. Mas se o seu propósito, né, a sua intervenção é para resolver e para diminuir o problema, então é preciso agir com a razão e a inteligência e a educação. Tanto importante para você, pai, mãe, família, e quanto à escola, porque na escola é inadmissível que as pessoas que trabalham em escola sejam desrespeitosas e mal educadas, senão não seria escola. Então, a educação na escola é fundamental, é necessária e é fundamental, tá bom? Então, vamos eliminar todo tipo de violência e sofrimento, fortalecendo seu filho e tomando as medidas necessárias, ok?